A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a tua vida. Mateus 13, 24 ao 30, fala da seguinte forma, e propôs outra parábola dizendo, o reino do céu é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo, mas dormindo, os homens veio e o seu inimigo semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, frutificou e apareceu também o joio. E o servo do pai de família, indo ter com eles, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse, o inimigo é quem fez isto. E o servo lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? E ele, porém, lhe disse, não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos. Primeiro o joio, deixai crescer ambos juntos. Por ocasião da ceifa, direi ao ceifeiro, colhei primeiro o joio e atai os molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no celeiro. Nós vemos aqui, meus irmãos, que o homem plantou uma boa semente. A boa semente é o evangelho, é o evangelismo urgente e necessário. Mas, e ali veio à noite o inimigo e semeou naquela mesma semeadura do trigo o joio. Nós vemos que o inimigo, ele sempre tenta atrapalhar a boa semente. E aqui é uma parábola que o servo está contando, que o inimigo, ele foi e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se, porque ele age desta maneira, desta forma. Ele faz as suas atrapalhadas e depois ele se retira. E nós vemos aqui que quando aquele trigo, aquela erva começou a crescer e começou a frutificar, apareceu também o joio e os seus servos, agora os pais de família, indo até o dono ali daquela produção, daquela agricultura, falou para o chefe daquela agricultura, e disseram-lhe, Senhor, semeaste tu a boa semente no campo, semeaste tu a boa semente no campo, mas veio o adversário e semeou também o joio no meio do trigo. Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Aqueles homens trabalhadores daquela seara perguntou ao Senhor daquela seara, quer que agora nós vamos lá limpar a seara e arrancar? E ele disse,
Porém, ele disse, não, porque ao colher o joio, vai arrancar também o trigo. Deixa que ambos cresçam junto até a ceifa. E na ocasião da ceifa, vamos então colher o trigo para o celeiro e o joio para o fogo. Aquele homem era sábio, ele não colheu na hora errada, ele deixou chegar o tempo da ceifa e ali ele separou o trigo para o celeiro e fez os seus molhos de joio e fez ali os seus molhos de joio também para o fogo. Assim também será quando o Senhor vier. Ele vai separar o trigo do joio. Aquele que é trigo vai ser separado do joio. Quando o Senhor vier, ele irá fazer uma separação. O trigo são os convertidos verdadeiros ao Senhor. O trigo são verdadeiros convertidos, plantados na casa do Senhor. E o joio é aquele que disfarça de trigo, mas é o inimigo. É o inimigo que trabalha na vida do joio. E em pouco tempo o Senhor vai vir. E ele vai tirar os bons dentre os maus. Os maus não vão ficar entre os bons. Porque Jesus vai fazer uma separação. Seja trigo e não joio. Que Deus abençoe a tua vida, que você possa ser luz e não trevas. Que você possa ser luz e não treva e não joio. O joio, irmão, ele sempre quer atrapalhar o trigo, mas que você possa ser uma luz nesse planeta. O trigo é a família genuína, uma família verdadeira, é um grão rico, é um grão abençoado, é uma vida abençoada. Que Deus abençoe a tua vida. Até o próximo vídeo. Mas medita aí no livro de São Mateus 13:24. Que Deus possa abençoar até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Evangelismo urgente. Pronto. Só um pouquinho só para falar que não gravou. Onde está? Gravou não?